Vamos lá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu sou Alexandre Grinteski. Hoje eu sou responsável de inovação aberta no programa de transformação digital da Renault. E o objetivo hoje, então, aqui é apresentar um pouquinho para vocês sobre o Renault Experience e sobre as nossas ações de inovação. Vamos caminhando, eu chego mais lá para frente e recoloco tudo nos trilhos de novo. Então, vamos lá. O Renault Experience, ele é um programa que ele foi concebido, pensado desde o princípio no estudante universitário. A ideia é que o Renault Experience ele seja, então, esse convite ao empreendedorismo, criado especialmente para vocês, estudantes universitários. A gente sempre diz que é um convite porque tudo depende muito de vocês, tudo depende muito do estudante, do aluno, da galera que está indo atrás do empreendedorismo, de transformar uma ideia sua em uma startup. E para isso a gente oferece todo um trilho bem completo, vocês vão ver daqui a pouquinho também, de como é que a gente criou esse programa para vocês. Trazendo um pouquinho de histórico, o Renault Experience começou lá em 2008, numa ação entre o nosso vice-presidente, Alain Tissier, e o professor Álvaro Amarante, aqui da PUC, onde eles falaram, olha, caramba, a gente tem uma indústria, uma empresa gigante de um lado, a gente tem aqui uma universidade, uma instituição de ensino gigante do outro, e a gente não está fazendo nada junto. Como é que a gente consegue criar um formato para que os estudantes universitários, os estudantes consigam saber qual que é o dia a dia de uma empresa? E ele surgiu lá atrás, então, com o conceito de ser uma aula magna, esse propósito de trazer para o estudante universitário o processo de criação, concepção e os desafios de engenharia, design, enfim, tudo relativo à criação de um carro, trazer um carro do papel para as ruas. Em 2012, ele sofreu a sua primeira alteração. Então, o primeiro ano a gente conseguiu, fez, se eu não me engano, foi na PUC, em poucas instituições. Aí foi ganhando corpo, foi aumentando, e em 2012 ocorreu a primeira mudança. Essa mudança significava o quê? De novo, no formato de aprendendo, entendendo qual que era a necessidade, a importância que os estudantes estavam dando, a gente percebeu que a gente colocava numa sala, numa grande aula magna, 4 horas, diretores vindo fazer palestras e demonstrando os desafios e fazendo esse passo do papel até as ruas de um carro. E a gente falou, e no fim da palestra a galera simplesmente vai embora. Vamos então criar um desafio. E em 2012 foi criado o desafio Renault Experience, que ele tinha o objetivo então de ao final dessa aula magna, desse evento, nós fazíamos um convite então para que os estudantes criassem projetos no formato bastante acadêmico, né, estilo um TCC, e ao final do ano eles eram entregues para a Renault e os melhores premiados. Então era um desafio que tinha os seus temas específicos criados, e eles também vinham evoluindo. No primeiro ano foi apenas um desafio de engenharia, no segundo teve um desafio de engenharia, mais uma área, e ele veio evoluindo. Em 2016, a gente realmente falou assim, não, peraí, a gente precisa mudar de novo e vamos mudar consideravelmente o Renault Experience. Foi nesse momento que eu me inseri no Renault Experience como TI, junto com o Instituto Renault e a área de engenharia, para que a gente criasse então um programa novo. E a gente definiu o tema mobilidade e conectividade. Percebam, a gente, nesse sentido, não fez nada dizendo vocês vão fazer projetos para a Renault. Não é para a Renault, é para o mundo. E aí a gente fez, com esse tema de mobilidade e conectividade, um trilho completo de conteúdo para que as pessoas pudessem... Só um pouquinho. Estou dando uma palestra aqui agora. Obrigado. Que os estudantes pudessem, então, ter todo o formato de ter ideias, um sprint de design, modelagem de negócio e aceleração. Então, ao final do ano, continua tendo aquele evento, ao final do ano a gente não fazia mais um processo de, ok, vocês nos dão projetos. A gente fazia, tá aqui todo o conteúdo e levem adiante esses projetos. Se vocês acham que realmente isso pode ser algo importante para a vida de vocês, transformem isso na empresa e virem uma startup e arrebentem nesse mundo.
Em 2017, agora para essa edição, que foi lançada no dia 23 de agosto, e essa noite a plataforma se abre para que vocês possam se inscrever, a gente fez uma nova alteração, onde a gente transforma uma das fases, a fase de design sprint do Ideaton, em um fluxo contínuo. Então ela é uma plataforma aberta que fica de 1º de setembro até 15 de dezembro, onde todo o conteúdo para desenvolver, validar, prototipar, validar de novo uma ideia, ele é oferecido inteiro aberto já a partir do momento zero. A partir disso, os estudantes conseguiram identificar um problema, perceberam uma dor da sociedade, conseguiram exercitar e encontrar uma boa solução, eles podem então criar um projeto, e esse projeto bem completo, todo bem descrito, ele vai ser considerado para a próxima etapa, que é a etapa do Ideaton. Para facilitar, e a gente sempre diz que o programa tem que falar por si, a gente criou um infográficozinho, eu queria passar para vocês e depois a gente volta de novo. Eu vou colocar para rodar agora. O Renault Experience é um programa que incentiva os universitários a inovar e empreender. O programa é dividido em 3 fases: Ideaton, Business Lab e Aceleradora Renault. A primeira fase é a Ideaton, que é totalmente digital e funciona através de uma plataforma online. Veja só, você não precisa ter uma ideia, basta formar uma equipe que a gente ajuda vocês com o resto. Legal, né? A diversidade é uma riqueza, e as equipes formadas por pessoas de cursos diferentes e que incluem meninos e meninas têm mais vantagens sobre as outras. Vocês terão acesso a uma trilha de conhecimento 100% digital, voltada ao empreendedorismo e à geração de ideias, além de uma toolbox que permite exercitar, prototipar e validar essas ideias para tornarem-se um negócio. Ao final, um projeto deverá ser entregue. Ele englobará todo o aprendizado dessa trilha e será o objeto de avaliação para a próxima fase. Tudo isso é um sprint de design fundamental para começar bem sua startup. A segunda fase, o Business Lab, que também é digital, acessada pela plataforma online. Nessa fase, ajudamos a transformar sua ideia em negócio, com conteúdo disponível para modelagem da ideia e mentorias especializadas. Também auxiliamos a desenvolver o seu produto ou serviço baseado num modelo de negócio viável. E olha que incrível! As 30 startups finalistas da fase Business Lab já farão parte da comunidade Renault de Startups, onde vão receber benefícios, vantagens e também desafios da montadora e de suas parceiras. E por fim, a terceira fase, a Aceleradora Renault, que é presencial em um local dedicado e preparado especialmente para receber você e sua equipe. Com conexão e alavancagem, vocês terão acessos exclusivos e fundamentais para o negócio decolar. Especialistas e executivos de alto nível abrirão suas agendas para conhecer o seu projeto, além da oportunidade de se inspirar com histórias empreendedoras de sucesso, uma verdadeira experiência de vida que jamais será esquecida. E ainda um investimento inicial na sua startup de R$30 mil. E o melhor, a chance de ter a Renault como sócia da sua startup. Não é incrível? Quer entrar nessa? Acesse o site renaultexperience.com.br e inscreva agora sua equipe. Confira como foi a última edição do programa. Um sonho realizado. Nós aprendemos muito, foi uma experiência incrível. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter mentorias, suporte 24 horas de uma empresa como a Renault. Vamos sair daqui com mentes mais empreendedoras e inovadoras. E se transformar mesmo como pessoas, como profissionais e como empreendedores também. Se você procura por uma mudança de mindset, desenvolver um perfil empreendedor, participe do programa Renault Experience. É uma ótima oportunidade. A sua ideia não é única. Pelo menos 1 milhão de pessoas já tiveram ela. A diferença entre você e esse 1 milhão é que você vai fazer. O mundo está mudando, galera. Bora fazer parte dessa mudança. Vem se inscrever no Renault Experience.
Então é isso. Esse é o resumo. A gente tem esse videozinho lá no site renaultexperience.com.br. Mas então, vamos lá. A Ideaton é a fase onde vocês vão ter, durante todo o segundo semestre agora, um sprint de design para ter e construir essa ideia. Desde o princípio, desde fazer um processo de observação, ir para a rua, viver a vida daquela pessoa, fazer um processo de observação, até partir para o brainstorming, até fazer protótipo, até colocar o protótipo na mão de um usuário para validar, para dizer se ele realmente entendeu aquele projeto, aquele valor que você está oferecendo para ele. E completando o projeto, vocês estão, então, automaticamente elegíveis para serem selecionados para a etapa Business Lab. Essa etapa é uma etapa que vai acontecer no começo do ano que vem, depois das férias escolares, tudo é pensado em vocês, onde vocês, as 30 vencedoras ou as 30 selecionadas do Ideaton, vão passar por um processo de modelagem de negócio. Eu sempre gosto de contar uma historinha. Teve uma das startups, ou uma das equipes que se inscreveu e que estava no Ideaton, e que tinha uma ideia sensacional, que era colocar um suporte inteligente para bicicleta atrás de ônibus. Onde o cara poderia, chegando no terminal, ele colocaria a bicicleta atrás do ônibus, um aplicativo bloqueia, ele vai até onde ele quer, depois ele desce, desbloqueia e faz a última milha de bicicleta de novo, dando segurança, dando tranquilidade, dando uma série de benefícios para o usuário. Mas uma coisa que a gente sempre falava tá, legal, e vocês vão vender para quem? Vão vender só para Urbis? Era a ideia deles. E a gente falou, não, peraí, a gente passou eles de fase, eles entraram no Business Lab e no final das contas eles tinham um produto para ser comercializado para público final. Poderia ter pessoas com seus próprios carros, vans, enfim, teria um mundo de outras opções, um modelo de negócio bem estruturado. É só um exemplo, eu até gosto de dar minha própria interpretação a respeito do que foi a ideia deles. E para a etapa de aceleradora passam 3. A aceleradora é a única fase presencial, ela acontece, ou pelo menos aconteceu aqui em Curitiba, dentro da agência PUC, na Hot Milk. A gente preparou um espaço que ficou sensacional, eu estou nesse espaço hoje, onde a gente trouxe as 3 equipes, uma equipe da Bahia e 2 equipes da UTFPR de Curitiba, e que a gente preparou todo o necessário para que eles pudessem realmente ter todas as conexões e a alavancagem que fosse necessária. A gente pensou desde colocar, ainda que fossem as equipes de Curitiba mesmo, em um hotel, a gente colocou um carro à disposição deles, e a ideia é, para que o hotel, se eles são todos de Curitiba? É para eles poderem ter foco. Então eles se reúnem todos no mesmo dia, saem no mesmo lugar, não tem tempo com trânsito, com deslocamento, meu carro estragou, perdi o ônibus, não. Tirar todas as pedras do caminho. Cada uma das equipes, elas ganharam 30 mil reais. Esse 30 mil reais é um prêmio. O programa todo, ele é um programa 100% equity free. A ideia nasce e morre com vocês, se assim vocês quiserem, ou ela vira o próximo Facebook, se assim vocês o fizerem. Então, o que a gente fez foi dar toda a condição para que essas equipes, elas realmente transformassem as suas ideias em startups. O 30 mil, o prêmio, a gente cobriu todas as despesas diárias deles, desde combustível, alimentação, todo o kit estava pronto. As equipes que pediram, e aí vai muito da iniciativa de cada um também, elas tiveram conexões com executivos. Teve equipe que passou uma manhã inteira reunida com o C-Level da Renault, isoladamente com cada um deles, mas era realmente algo que a gente se propunha. E a gente pensou numa agenda de experiência. Não é só uma brincadeira com o nome, Renault Experience, a ideia dela ser uma experiência era que as pessoas saíssem daqui melhores do que chegaram. Independente dessa startup, dessa empresa virar e ser o próximo unicórnio, a gente fazia questão mesmo de que eles saíssem como melhores pessoas. Para isso a gente colocou inclusive um processo de coaching. O coaching aconteceu com cada um dos alunos, cada um deles recebeu um coaching individual para que, ainda que numa empresa, eles saíssem daqui melhores profissionais. Aqui tem uma descrição um pouquinho mais clara, esse documento pode ficar disponível para todos vocês, mas o Ideaton, então, de novo, é um sprint de design, é para vocês aprenderem tudo o que puderem sobre criar essa ideia de alto impacto. E é muito comum a gente encontrar grupos de pessoas que dizem, não, a gente tem uma ideia sensacional.
Tá, qual é o problema que você resolve? Não, a nossa ideia ela é perfeita. Tá, mas qual é o problema que você resolve? Não, a gente encontrou um nicho, um problema, um negócio. Tá. O design, o sprint de design, ele tem exatamente essa ideia de você poder observar o seu cliente, observar as pessoas no dia a dia delas e eventualmente até viver a vida que essa pessoa leva, repetindo todos os passos da vida dessa pessoa, para que vocês possam sentir realmente na pele, na carne, o que se esse realmente é um problema, se esse é um problema que atinge uma pessoa só, ou se todas as pessoas no caminho, no ônibus, no ponto, todos comentam a mesma coisa, enfim. E para a fase do Ideaton, a parte importante é o toolbox. Ano passado a gente fez um processo que a gente ia soltando atividades por semana. E cada atividade era acompanhada numa toolbox. O que é essa toolbox? É uma caixinha de ferramentas, efetivamente. Ela é uma caixinha onde você tem vídeos que explicam o que são os problemas, o que é a atividade, por que fazer, como fazer, um conjunto de documentos que tem os templates necessários para preenchimento das evidências. No ano passado a gente fez um acompanhamento fino de cada uma dessas evidências, então as pessoas elas apareciam, a gente sabia que as pessoas estavam participando efetivamente quando elas subiam as evidências. Mas como é que eu vou subir uma evidência numa entrevista contextual? A entrevista contextual ela tem um determinado roteiro, e aí a gente colocava esse template para ser preenchido. E a gente ia desde do absurdo acadêmico, de explicar do porquê, do como, do quando, até dicas práticas. Por exemplo, gosto sempre de usar a entrevista contextual, a gente falava para as pessoas assim, olha amigo, não pergunta para pai, mãe, irmão, eles vão dar a resposta que você quer ouvir, não é a resposta que você precisa ouvir. Então, assim, você vai parar, vai tentar falar com um monte de gente e muito não você vai levar. Mas aquela pessoa que parou e eventualmente disponibilizou um tempinho na sua vida para que você pudesse conversar com ela, é uma pessoa que ela merece a sua atenção e trate-a bem. Então, você vai levar uma prancheta, você vai levar o seu template com as perguntas que você quer fazer e leva um bombom para dar para essa pessoa. Porque agradeça porque faz parte, faz sentido essa pessoa ter dado esse tempo dela para ti, e é bom essa parte de recompensa. Então a gente ia desde o acadêmico, com o filme, com metodologia, até o cúmulo do você precisa, não esqueça, se você for ficar parado num ponto de ônibus para observar pessoas, coloca um crachazinho para ninguém achar que você está ali só espiando eles, ou causando algum tipo de problema para eles. O Business Lab, então, foi um processo de 12 semanas, bastante intensivo, onde as equipes, vejam, até então a gente tinha falado de ideia, no máximo um protótipozinho, a gente sempre brincava, se fosse um protótipo de hardware, faz no papel machê, vai ser um aplicativo, faz no papel, e aqui era um processo de modelagem mesmo. Ok, você entendeu um problema, você criou uma solução, você prototipou, você validou, conversou com pessoas e isso realmente é válido, legal, agora vamos ver como é que você ganha dinheiro com isso. Esse é um processo que nem sempre é simples, toda empresa, por mais que queira só fazer o bem, ela precisa se sustentar de uma forma, então a gente entende também que ela tem que ser rentável, não precisa dar lucro, mas ela precisa ser rentável para poder manter as estruturas todas funcionando. No ano passado nós tivemos 445 times que se inscreveram no início do processo, a gente tinha uma janela pequena de inscrição, passaram por todo o processo do Ideaton e as 30 melhores então caíram no Business Lab. Aqui a gente colocou mentores, ou orientadores, a nomenclatura aqui é um pouco polêmica, mas a gente colocou orientadores para cada uma das equipes. Cada uma das equipes, eles também tinham atividades para realizar na plataforma, tinham acesso a mentorias, e eles tinham lives onde a gente passava outras experiências também. Então foi um programa super imersivo, super intensivo também, e do qual a gente conseguiu colocar os nossos 3 melhores times, os 3 times vencedores para o processo de aceleração. E aceleradora é o bordão que a gente sempre usa, é conexão e alavancagem. É aqui que as equipes, estando aqui, vivenciando o nosso dia a dia, tendo contato com diretores executivos, naquele videozinho que passa, o que tem de diretor ali vocês não sabem, não fazem ideia, tem um monte de gente muito importante, com agenda muito complicada, e que se dispuseram a atender cada um dos grupos para ajudá-los a desenvolver e tornar essa solução
ainda mais consistente e real. O que é importante a gente falar do que mudou do ano passado para agora? Essa é algo importante. Eu venho misturando um pouco como foi, nasceu uma aula magna, virou um desafio, criou-se o Renault Experience 2.0 e agora é 2017. O que muda? De modo geral, o programa ele mantém a sua estrutura inalterada. A gente vai ter um processo de Ideaton até o final desse semestre. No começo do ano que vem, depois das férias escolares, o Business Lab. E no período de férias escolares, repetindo, é feito pensando para impactar o mínimo possível no dia a dia acadêmico de vocês. A gente criou o processo da aceleração nesse período, então. Ano passado, nós tínhamos uma pequena janela de inscrições. Ela aconteceu entre agosto e setembro. E só participou do programa quem tinha se inscrito nesse momento. Para esse ano, a gente percebeu que a gente precisaria deixar isso mais aberto. Teve muita gente que ficou sabendo do programa em outubro, em final de setembro, em novembro, e não podia mais participar. Então, o que a gente fez? Esse ano, todo o período do Ideaton ele é aberto. Então, a gente lançou o programa no dia 23 de agosto. Hoje à noite, 0 horas do dia 1º, a plataforma está aberta no ar e vai ficar até o dia 15 de dezembro aberto. A partir do momento 0, se inscreveu, tem acesso a todo o trilho, toda a trilha de conteúdo que a gente criou, e que vocês, mesmo não tendo ideias, como também diz bem no vídeo, se vocês têm um time, vocês querem fazer algo pelo mundo, relacionado à mobilidade, esse é o momento. Vocês podem entrar, podem seguir todo o trilho de conteúdo. Chegou no momento, tem uma ideia legal, podem escrever ela então como um projeto, e essa é outra das mudanças importantes. O projeto, então, é a nossa maior mudança, que ano passado, como eu bem falei também, eu acho, cada uma das etapas gerava evidências. E essas evidências geravam pontos, a gente media por engajamento quantas pessoas participaram do programa. Só que a gente ouviu muito. A gente foi conversar com estudantes, a gente foi conversar com professores, e a gente percebeu que tinha algumas equipes que elas já tinham projetos maduros, que já tinham feito todo um processo, já eventualmente tinham passado por hackathons, já tinham, inclusive, clientes ou pessoas utilizando, que elas simplesmente não seguiram a plataforma por uma questão de isso eu já fiz e eu não tenho tempo mais para fazer. Então, não é que a gente queira privilegiar, muito pelo contrário, a gente ainda acredita que a nossa maior entrega, o que a gente consegue dar efetivamente para vocês no Ideaton é a trilha de conteúdo. Mas vamos lá, tá a trilha toda disponível, tem uma ideia, tem um projetinho que vale a pena escrever, cria o projeto, associa o time e é só completar as atividades do projeto. A dica importante, não é bom deixar, a gente é brasileiro, a gente deixa tudo para a última hora, mas o projeto não é simples, ele precisa de alguma atenção e algumas atividades. Por exemplo, fazer um videozinho com as pessoas interagindo com o seu protótipo. Lembrem, o protótipo a gente também coloca como fazer, está no trilho, e cada atividade do projeto ela está relacionada a alguma das atividades da trilha de conhecimento. A equipe, essa também é uma mudança considerável. Até o ano passado, o programa era exclusivamente para estudantes universitários de nível de graduação. Então, ano passado a gente falou assim, graduandos, todos vocês estão convidados. O que vocês têm que fazer? Montar uma equipe de 3 a 5 pessoas, de uma mesma instituição de ensino, já falo desse ponto, e que tenham no mínimo 2 cursos diferentes. A gente tentou fazer, via regulamento no ano passado, criar uma diversidade como regra. A gente entende que quando você tem um grupo de engenheiros, um grupo de designers, e eles trabalham juntos, as soluções elas são muito mais ricas. Se você tem um grupo com 4 engenheiros, e a gente sempre usa o exemplo, bota um psicólogo no meio, o ponto de vista muda. E aí a gente tentou fazer isso no ano passado. Uma das equipes que venceu, eu sempre erro o nome dos cursos, mas tinha lá 3 engenheiros de automação mecânica e um engenheiro mecânico. Cumpria a regra, mas a diversidade dela não apareceu. Então o que a gente fez foi, esse ano não tem mais essa regra, não precisa ter 2 cursos diferentes. A diversidade da equipe é um critério de avaliação. Então a gente vai avaliar as equipes, mas eu até sempre brinco também, imagine, o Grantesc, o Léo da Hot Milk, a Silvia lá do Instituto Renault e a Amália da Engenharia, todos nós nos inscrevemos numa pós, vamos falar, uma pós em gestão de projetos ágeis. Bacana.
Se a gente for olhar apenas pelo curso que estamos cursando, seria uma equipe pouco diversa. Mas eu sou da área de TI, a Silvia está na área de comunicação, o Léo sempre foi empreendedor e tem um tino comercial diferenciado, a Amália é na área de engenharia. O nosso background ele tem que contar também. Então o que hoje a gente faz é 3 a 5 pessoas e de qualquer nível de graduação. Graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, todos são bem-vindos. A gente tem certeza que dentro dos laboratórios da faculdade tem muito mestrando, tem muito pós-graduando, tem muito doutorando ou pós-doc, que tem soluções que podem efetivamente impactar o mundo e que eventualmente acabam ficando dentro dos laboratórios. Então, esse ano todos são convidados e a formação da equipe ela passa a ser um critério, não mais uma regra do regulamento. Então, 3 a 5 pessoas, uma mesma instituição de ensino, ainda vale. Essa é a parte importante, porque a instituição de ensino ela tem um papel fundamental nesse processo. A gente entende que não é só o estudante ele precisa de apoio, ele precisa de ajuda. Vocês, se estiverem criando alguma coisa que precise de um laboratório que a faculdade ela tem que abrir essa porta para vocês. E a gente entende também que ainda, por mais que a gente não concorde, a gente entende que existem muitas faculdades que são restritivas para acesso de não estudantes daquela instituição. Então, para tentar tornar isso mais fácil, a gente mantém essa regra 3 a 5 de uma mesma instituição de ensino. Vocês vão poder colocar vocês vão poder colocar mestrandos, doutorandos, pós-docs, todos eles também, mas todos na mesma instituição. E a pimentinha, a cerejinha dessa mudança que a gente fez é que esse ano a gente permite a participação de um não estudante. Estamos chamando essa pessoa de coringa. A gente brinca que pode ser um pai, um chefe, um sócio, um amigo que precisou sair da faculdade porque não teve como pagar. Pode ser até aquele amigo que mudou de faculdade. Percebam, ele entra como o coringa, como não estudante. E ele faz parte da equipe, que é majoritariamente sempre de uma mesma instituição. Se a gente está falando que é um programa para universitários ou para estudantes de universidades, ele precisa ser sempre em maioria para esse público. Então, se a gente tem um coringa e o mínimo é 3, eu vou ter 2 estudantes e esse coringa. Até 5, eu vou ter 4 estudantes e um coringa. A maioria continua sendo para vocês e a gente se sente também absolutamente confortável em poder dizer que é um programa para estudantes universitários. Então vamos lá, todos os níveis de graduação, 3 a 5 pessoas, na mesma instituição de ensino e com a possibilidade de inscrição de um não estudante. Esse coringa pode ser o professor? Pode. Se vocês estiverem na vibe e conseguirem convencer o professor de que ele deve fazer parte da equipe, ele pode participar. E os demais alunos, eles completarão o time sem nenhum problema. Os 4 sendo estudantes regularmente matriculados, não tem nenhum problema. Mas e aquele meu amigo que deixou a faculdade? Ok, ele é um coringa, sem nenhum problema. Meu pai ele vai ser sócio, ele é nosso guia espiritual. Ok, tá ótimo. Ele é o coringa de vocês. As datas, então, vamos lá. No dia 1º de setembro, agora a gente abre as inscrições, a gente abre a plataforma. O site já está no ar, vocês podem ir conhecendo. Mas a plataforma em si, ela entra essa madrugada no ar. No primeiro minuto do dia estará lá disponível. No dia 15 de dezembro é o prazo final para a conclusão dos projetos. Como eu falei, não é um projeto simples, não é algo que é trivial de ser feito, precisa ser feito com antecedência e com tempo. Tem bastante tempo para que seja construído, mas no dia 15 de dezembro, 23h59, e 59, aquela coisa toda, a gente encerra as inscrições dos projetos. Então ninguém mais consegue alterar mais nada no projeto e as páginas públicas, que é esse projeto de vocês gerados, elas passarão por um processo de avaliação. No dia 26 de fevereiro, a gente inicia a etapa do Business Lab, então o anúncio vai acontecer das 30 selecionadas nesse meio período, nesse período entre essas datas. E no dia 26, então, começam as 12 semanas com mentorias e formações online, e que vocês vão poder transformar aquela ideia, aquele projeto, em um modelo de negócio. No dia 8 de julho, a gente vai iniciar a aceleradora, e a aceleradora, de novo, vai ser a única fase presencial, vai ser o local que a gente vai escolher para que vocês sejam bem recebidos e tenham
todas as pedras do caminho removidas e que possam efetivamente transformar esse programa, esse projeto, esse modelo de negócio numa startup de sucesso. A gente sempre diz que o Renault Experience ele foi feito apenas para dar coisas aos estudantes. Se a gente vai entender onde é que o Renault Experience se encaixa dentro da nossa estrutura não simples, a gente vai perceber que quem assina o Renault Experience é o Instituto Renault. O Instituto Renault ele tem 3 pilares e um deles é o eixo de capital humano. Então, o eixo de capital humano do Instituto Renault é o responsável por formar pessoas para um mundo melhor. A gente entende o nosso papel como uma fabricante de automóveis, colocando milhares de automóveis por ano nas ruas, e a gente entende o nosso papel também como um processo de educação. Então, a gente tem desde projetos de educação infantil até o Renault Experience para mudar a mobilidade do nosso país. Então, ele é um programa completo. Ele permite que vocês, mesmo sem ter uma ideia, mesmo sem ter noção nenhuma de empreendedorismo, vocês tenham todo o necessário para virar uma startup de sucesso. As caixas de ferramentas, as toolbox, é o que a gente falou para vocês. Cada etapa, cada atividade do Ideaton, cada etapa do Business Lab vai ter uma toolbox que vai oferecer exatamente o processo, como é que vocês fazem, como vocês fazem, por que vocês fazem, o que comprova que vocês fizeram, enfim. Nós temos mentores de mercado, pessoal do ecossistema de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, principalmente, mas a gente também tem executivos da Renault. Ano passado, no Business Lab, a gente teve vice-presidente mentorando a equipe, a gente teve o CIO Latinoamérica Renault Nissan mentorando a equipe, a gente teve a galera da engenharia em peso mentorando a equipe, e a gente teve muita gente boa do mercado aqui de Curitiba. Eu não sei qual é o público que a gente tem hoje, mas tem muita gente que é do ecossistema, é ativo, é muito bom e esteve junto com a gente. O apoio. A gente dá R$30 mil como prêmio. Cada equipe que chegar no processo da aceleradora vai ganhar R$30 mil. A gente sempre brinca também, vocês podem fazer um sorteio, ver quem vai para Vegas, torrar tudo? Dá. Vocês podem usar os R$30 mil em cafezinho, excelente investimento, R$30 mil em conexões, com certeza vai funcionar muito bem. Se vocês querem pegar uma pessoa e mandar para a China para desenvolver um fornecedor, R$30 mil deve ser suficiente. Mas é um prêmio, vocês podem usar da melhor maneira possível e a gente sempre diz que essa é a nossa parte. Se vocês precisam de algum dinheiro para começar a fazer, isso a gente também faz. E a conexão, né? A gente teve, aqui no período da aceleradora, a gente teve 2 fundos de investimento que vieram fazer assessment, vieram fazer processos para que, inclusive, cada uma das equipes soubessem o que valeu, quanto valeu o esforço de um ano. E se eventualmente chegasse uma empresa, Renault ou qualquer uma, o programa é aberto, e chegasse e falasse, puxa, muito legal essa ideia, quero comprar. Eles teriam, inclusive, uma ideia de como isso poderia ser feito, quanto isso valeria. Então, como é que se inscreve, como é que funciona o fluxozinho? O estudante, ele acessa a plataforma e se inscreve, a inscrição é individual, cada um se inscreve como pessoa. A partir desse momento, todo o conteúdo está disponível automaticamente, então todo o trilho, do observação até a validação, está lá, está disponível. Chegou no momento, legal, temos uma ideia, conseguimos chegar, entendemos um problema, criamos uma solução, ela realmente é utilizável, as pessoas percebem esse valor, inscreve o projeto. A criação do botão projeto habilita a formação da equipe. Ah, mas eu posso começar de cara já fazendo equipe? Pode. Consegue colocar o projeto, monta a equipe e pode começar a fazer o processo todo junto, tudo bem também. Mas se não, ali nesse momento é que vocês montam a equipe e os convites são todos mandados a partir da plataforma e vocês vão ter então um conjunto de atividades novo que vai se chamar projeto, que aí lá vai ser qual é o problema que a gente está resolvendo, qual é a solução que a gente está propondo, qual que é a equipe, lembra que eu falei que é um ponto de decisão importante. Professores e instituições de ensino, se esse vídeo, o site ele está aberto para que todo o Brasil possa participar. Ano passado a gente teve 445 equipes, foram mais de 1.500 alunos de 82 instituições de ensino diferentes, de 12 estados diferentes também.
Então, alguém ficou sabendo, conheceu, quer se inscrever, mas a minha instituição não está presente ou eu não tenho um professor associado. A instituição de ensino, então, ela entra na plataforma, preenche esse formuláriozinho e inscreve o professor como ponto focal, como ponto focal do programa. A gente sempre pede esse apoio para a divulgação. Quanto mais pessoas tiverem acesso ao conteúdo, a gente entende melhor. Lembrem-se que o acesso ao conteúdo não obriga ninguém a criar nenhum projeto. A gente criou uma trilha, realmente uma trilha aberta, e ela é agora disponibilizada gratuitamente para todo mundo. Tem inclusive instituições de ensino utilizando essa plataforma, essa trilha de conteúdo, como atividade de sala. Porque a gente ficou super feliz quando soube. E aí, ano passado, cada uma das evidências gerava um conjunto de coisas que poderiam ser avaliadas pelo professor, e a gente ficou super feliz. A partir do momento que a gente tem a instituição e a gente tem esse professor, a gente consegue conectar as equipes daquela instituição com professores que podem ser orientadores, e aí esse professor vai poder acompanhar, ele tem acesso a todas as atividades, todo o progresso da equipe dentro da plataforma. Então, fazendo um recap geral aqui, ano passado, do que mudou para agora, o projeto, a gente tem essa etapa, projeto, que precisa ser escrito e bem descrito. Os prazos de inscrição, então, mudaram, não é mais só um pedacinho no começo. Agora a gente tem um ano inteiro, um semestre inteiro quase, de 1º de setembro até 15 de dezembro, com o tempo para poder ser completa esse projeto. E quem participou do ano passado, seja super sempre muito bem-vindo de volta. A gente entende, inclusive fez essa alteração de não obrigatoriedade de seguimento do trilho, justamente para que quem já fez, por exemplo, no ano passado, todo o trilho, chegou, desenvolveu, caminhou, possa chegar com a sua nova ferramenta já mais madura, pronta para escrever como projeto. A equipe, então, a gente entende que diversidade, gênero, idades, nacionalidades e outras formações criam um ambiente propício a pontos de vista diferentes. A gente tira aquela regra de obrigar na inscrição 2 times ou 2 cursos diferentes, mas a gente sempre incentiva e vai ser um critério de avaliação. Ah, mas a minha equipe, somos 5 estudantes de engenharia da computação, a gente vai perder ponto? Não, perder não, mas uma equipe que tem outros cursos, outras nacionalidades, outros perfis, outros níveis de graduação, com certeza tem uma diversidade mais interessante. A figura do Coringa, que aí o pai, o chefe, o amigo, enfim, não é só porque é amigo, gente, a gente sempre fala, a parte que mais causa quebra de startups no mundo é a equipe, o fator equipe. Então, assim, a gente não convida pessoas para serem sócias porque são próximas, porque são amigos. A gente tem que sempre encontrar alguém que consiga dividir um cheque, uma fatura com a gente. E é aquilo que a gente sempre brinca, isso tem que ser feito na época do pão com mortadela. Depois que aparecer um primeiro contrato, se você não quer que uma pessoa participe com vocês, isso vai ser muito mais difícil. Então, o Coringa é aquele momento, é aquele sujeito que a gente permite que participe junto com a equipe, mesmo não sendo daquela instituição de ensino, mesmo não sendo mais um estudante. A gente vê diariamente notícias de executivos que estão largando seus empregos para empreender, e são pessoas que têm um know-how, têm uma bagagem, um conhecimento de mercado excepcional que não deve ser ignorado. E, gente, ideias. Se vocês têm uma ideia, entrem no programa. Se vocês não têm uma ideia, entrem também. Mas assim, chegou no ponto, criou a sua ideia, beleza. Vocês têm todas as ferramentas necessárias para entender se aquela ideia realmente é uma ideia válida. Se ela realmente é uma ideia que vai impactar, que vai tocar a vida das pessoas, que elas vão entender valor naquilo, não é preço, se as pessoas vão entender o valor do produto que você está oferecendo. Se você tiver bem definido qual é o problema e definir muito bem o produto, atacando com foco aquele problema, com certeza vai ser muito bem recebido. Posso confirmar, posso afirmar para vocês. O Renault Experience a gente não faz sozinho, então o Instituto Renault é quem assina, mas a Hotmilk, que é a nossa parceiraça, é nosso co-criador, o Léo Tostes é o cara que criou junto com a gente, é quem tornou essa viagem toda possível no ano passado. O Banco Renault e a Renault Nissan Consulting são nossos parceiros internos, outros CNPJs, mas que também abraçaram, entenderam a proposta, entenderam que a gente está apenas oferecendo gratuitamente todo um conteúdo, oferecendo mentorias, oferecendo inclusive prêmio em dinheiro.
Então eles vieram com a gente hoje tem o apoio do Senai, o IEL Nacional, nosso parceiraço, Sebrae, do Startup PR, também todos os nossos parceiros hoje, com divulgação, que vão ser muito importantes no processo de curadoria para a gente depois. E a gente ainda está trabalhando para tornar isso ainda mais relevante e está cheio de parceiro e apoiador, porque a gente entende que é para vocês que vão ganhar, não é só para a gente, tá? Como é que eu faço? renaultexperience.com.br, acessem lá. Hoje vocês já conseguem encontrar a maior parte do que eu falei hoje, já está lá disponível. Sitezinho bacana, ficou muito bonitinho, ficou muito legal, valeu Navas. E galera, aproveitem, a partir dessa madrugada também vai estar a plataforma aberta. Todo o processo está muito bem desenhado, muito bem construído, e eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Quem tem intenção de empreender vai conseguir ter todo o necessário para fazer isso tornar-se real. Tem um videozinho que a gente fez também de encerramento, que eu adoro, toda vez eu me emociono, mas daí eu encerro e a gente fala um pouquinho sobre inovação. Sonho realizado. Nós aprendemos muito, foi uma experiência incrível. Não é todo dia que a gente tem uma oportunidade de ter mentorias, suporte 24 horas de uma empresa como a Renault. Vamos sair daqui com mentes mais empreendedoras e inovadoras. E se transformar mesmo como pessoas, como profissionais e como empreendedores também. Renault Experience realmente foi uma experiência. Eu nunca pensei que eu ia passar por uma experiência que fosse tão transformadora e tão rápido. Sem palavras para dizer que uma multinacional acreditou no nosso trabalho e a gente cresceu absurdamente. O programa serviu para abrir nossos olhos e ver que nós temos um grande futuro pela frente. Isso me deixa muito orgulhoso e feliz. Não é só a experiência que você está ganhando aqui para ser empreendedor, para trabalhar na nossa startup, mas a experiência que você vai ganhar como pessoa, como profissional e como ser humano para a vida inteira. E eu vou falar com muito orgulho, que a Renault ela realmente cumpre aquilo que ela fala. Então, muito obrigado por acreditar na gente. Se você procura por uma mudança de mindset, desenvolver um perfil empreendedor, participe do programa Renault Experience. É uma ótima oportunidade. A sua ideia não é única. Pelo menos 1 milhão de pessoas já tiveram ela. A diferença entre você e esse 1 milhão é que você vai fazer. O mundo tá mudando, galera. Bora fazer parte dessa mudança. Vem se inscrever no Renault Experience.
Então, galera, na verdade era isso. Esse é o nosso programa, esse é o nosso Renault Experience, essa é a versão 2017. A gente fala com muito orgulho que a gente conseguiu criar um programa de inovação aberta numa empresa que tem uma taxa de tolerância a risco absurdamente baixa. A gente sempre fala, todo o nosso processo de inovação, quando você pensa em inovação, você pensa numa indústria automotiva, você pensa em carro. Você quer um pneu que não fura, você quer um banco que te abraça, você quer um media nave, um sistema de multimídia diferente, mas você pensa no carro. A gente sempre fala, a gente é uma empresa que está em 120 países, 120 mil funcionários, a gente tem uma empresa inteira que precisa ser reinventada. A nossa inovação na engenharia, ela continua e ela funciona muito bem. A gente tem Fórmula 1, a gente tem os carros de esporte da Renault que são excepcionais, muito fortes mesmo. A gente tem casos incríveis, mas eu não quero entrar nesse detalhe agora. A gente faz essa inovação para carro e faz muito bem. O que a gente tem tentado fazer é, vamos lá, a gente precisa inovar também dentro de casa. E para isso a gente tem, cada área praticamente tem a sua pequena iniciativa. A informática tem um programa de inovação há 5 anos. A engenharia tem o seu filtro, o seu funil de ideias. O RH tem um processo que valida, junto com a linha de produção, ideias aplicadas, ou ideias colocadas em prática que façam diferença na vida da empresa. E todas essas atividades, todas essas iniciativas de inovação, elas são válidas e são muito específicas. Um programa de inovação na TI, que a gente vai falar sobre uma simplificação do processo, um workflow, uma ferramenta, um aplicativo, ela precisa ser diferente do que é num processo de engenharia. Lá você precisa de validações muito maiores, a gente tem, como eu falei, a tolerância a risco mínima, e eles tocam o nosso produto. Nosso produto não é uma camisa que rasga, um botão que sai, um fone que para de funcionar. O nosso produto mal usado ou mal construído mata. Então, o nosso nível de tolerância a risco é 0. Então, é por isso que eu digo, cada um tem o seu programa, as áreas elas têm direcionamento para cada uma de como bem receber ideias, como bem tratar ideias, e eu posso falar sempre muito bem sobre TI. Faz 5 anos que existe um programa de inovação e faz 5 anos que eu estou envolvido com isso. A gente começou no primeiro ano criando uma plataforma para captação de ideias. Então, os funcionários dentro de casa podiam dar ideias. Foi sensacional, foram mais de 200 ideias, lindo, uma aplicada. No ano seguinte a gente falou, legal, a gente entendeu, as pessoas precisavam de um lugar para dar ideias, mas a gente precisa evoluir. Como é que a gente faz para as pessoas tirarem as ideias do papel? Demos esse foco e a gente teve realmente um aumento de ideias implementadas, menos ideias aparecendo, mas poucas ideias de impacto real para o negócio. Como é que eu consigo, com um projeto ou com uma ideia de realidade aumentada virtual, vender mais carro? Como é que eu posso criar treinamentos mais eficazes? E isso a gente tinha pouco. No terceiro ano a gente então falou assim, pessoal, deem ideias com impacto para o negócio. Menos ideias entrando, menos ideias implementadas, mas ideias agora um pouco mais direcionadas para as áreas de negócio. E aí no último ano a gente falou assim, a gente vai precisar fazer uma ruptura de novo, a gente criou um conceito, ou criamos um conceito, não, trouxemos para dentro de casa o conceito de POC, Proof of Concept, prova de conceito, onde a gente ia, validava com a área, mas a gente tinha autonomia para realizar. Isso foi sensacional. No ano passado a gente teve 63 POCs implementadas, mais de 2 milhões de euros de economia. Então foi realmente algo que funcionou e funcionou muito bem. Para esse ano, o programa de inovação ele está evoluindo mais uma vez, fazendo parte de um movimento maior, que a gente tem chamado da Renault Digital. Em breve vocês vão conhecer mais a respeito, mas eu acho que o foco maior hoje era o Renault Experience. Eu queria saber se de repente tem alguém que tem perguntas, eu não sei nem como é que faz isso aqui direito, mas a gente descobre. E pessoal, estou aí aberto, à disposição, se quiserem saber mais sobre o Renault Experience, se tiverem dúvidas, se quiserem saber mais um pouco sobre o que eu souber de Renault, por favor, fiquem à vontade e compartilhemos. Se não, tudo bem também, eu fico aqui até dar 20 horas, boa, galera. Achei o chat.
Bem, gente, deixei meu contato aí, Alexandre Grentesk, Renault do Brasil. Se vocês quiserem me procurar, vão me encontrar fácil. Não tem muitos Grentesks e pouquíssimos Alexandres por aí, eu acho. E, gente, estou aberto, meu LinkedIn está sempre aberto, fiquem à vontade, me procurem. E é nóis. E não percam a chance, inscrevam-se no Renault Experience, uma grande chance para vocês poderem efetivamente mudar a vida de vocês, se assim vocês o quiserem. Valeu? Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pelo tempo de vocês e é ótimo sempre poder levar essa mensagem adiante. Valeu. Obrigado. Tchau.